Boa tarde! Mais um chafé e um chafé especial porque hoje é dia de fechamento de série. A série que a gente vem falando sobre os processos da cura, né? A nossa cura interior. Então a gente falou no primeiro dia sobre as atitudes que domina. No segundo dia, terça-feira, a gente falou sobre as portas que você deixa aberta. No terceiro dia, nós falamos sobre o Egito, né? Sobre a situação geográfica, quando o Senhor te dá uma ordem para não sair de determinado lugar. Porque por mais que a sua dor esteja em um lugar, mas muitas vezes a sua cura vai vir exatamente naquele local de dor. Não fugir, né? E ontem nós falamos também um pouco mais desse processo de cura. Então hoje é dia de fechamento, hoje é dia de nós falarmos aquilo que sustenta o processo da cura. Então nós passamos pela questão de você saber o que te governa, as portas que você deixa aberta, para você não sair geograficamente de um lugar sem uma direção de Deus, e falamos sobre gratidão, porque gratidão é um ponto fundamental de um processo de cura interior. E hoje nós vamos aprender a sustentar tudo isso, porque por mais que você tenha um processo de cura emocional, de alguma dor e tudo, você tem que também aprender a realmente sustentar aquilo ali. E só tem uma maneira. E como eu venho falando aqui, né, Deus, ele é o nosso engenheiro, ele é o nosso criador. Ele é o nosso criador, ele sabe de todas as coisas, ele sabe tudo o que tem para nossa vida. Então, esse processo de cura que sustenta tudo é o que? A intimidade. Então, aprender a ouvir a Deus. E a gente aprende onde? Na intimidade. E hoje vamos ter 2 versículos base, tá? Que é Mateus 14, 23, que diz: Depois de despedir a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Enquanto anoitecia, ele ainda estava ali, sozinho. Segundo versículo, 1 Samuel 3, 9, onde diz: Então Eli disse a Samuel: Vá, deite-se novamente, e se alguém chamar você de novo, diga: Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. E eu trouxe aqui um contexto, né, de Mateus, porque Mateus fala o quê? Sobre Jesus. Jesus, ele tinha o hábito de orar. E, gente, na Bíblia, diversas vezes a gente vê que Deus, Jesus, né, que é Deus na terra, ele tinha o hábito de ir pro secreto, pra solitude, que muita gente fala solitude, mas era um ato onde ele tinha intimidade com o Pai, com o Criador. Então, nesse versículo que a gente vê sobre Mateus 14, 23, era o quê? Ele mandou os discípulos irem, e os discípulos foram para o barco para retornar para o local. E ali, durante aquela tempestade, Jesus, ele andou sobre as águas. Mas de onde que Jesus veio? Jesus, ele veio da intimidade, ele veio de uma oração. Então aqui já é um ponto de ensinamento crucial. Antes da tempestade vir, Jesus, ele estava o quê? Orando. Jesus, ele não orava só quando tinha uma tempestade, muito pelo contrário, ele antecipava, ele orava sempre, ele estava antecipado em oração, em intimidade com o Pai, para aquilo que estava sobre vir não ia dominar sobre ele, nenhuma emoção, nem nada. Ele era, né, assim, o próprio domínio próprio, né, gente? Porque Jesus tem todas as características de inteligência emocional, de domínio próprio, que tudo que a neurociência, os coaches tentam explicar hoje para nós humanos, Jesus, ele tinha essas características, mas ele tinha totalmente acesso ao Criador. E aqui em 1 Samuel 3,9, né, Samuel, ele estava dormindo e ele escutava alguém chamando. E ele ia lá, né, em Eli, ele achava que ele estava chamando ele. E ele falou assim: não estou te chamando. E ali, então, até que Eli diz a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém chamar você de novo, diga: Fale, Senhor, teu servo está ouvindo. Então ali a gente pode ver que é o quê? Uma pessoa humana. Samuel era humano, era como nós, mas ele teve a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, o quanto que a gente consegue aprender com 2 versículos, gente. Com Jesus, com Samuel. E aqui eu poderia ter trago diversos exemplos da Bíblia sobre a intimidade.
porque é um tema que eu amo, é um tema assim que eu aprendi a viver. Claro, depois de tanto quebrar a cara, depois de tanto sofrer, depois de tantas tempestades onde eu não sabia para onde recorrer, eu aprendi que realmente viver uma vida com intimidade é uma cura. A intimidade com Deus, ela traz uma cura para dentro de nós. E não muda o fato de você estar dentro de uma tempestade, mas você tem paz, porque paz é o fator que realmente Deus ele está com você, tá? Então, a gente pode aprender vários ensinamentos disso, mas eu trouxe 5 para destacar. Primeiro, Jesus só enfrentou tempestades porque primeiro subiu ao monte. E o que ele estava fazendo no monte? Ele estava orando, ele estava em intimidade, né? Então, ele subiu ao monte antes da tempestade, antes de andar sobre as águas e antes dos desafios. O segredo dele não estava em força física. Estava o quê? Numa intimidade, estava no joelho, estava na presença com o nosso Criador. Segundo ponto, a alma curada precisa de silêncio para discernir a voz certa. E, gente, a minha vida e assim, o meu maior processo de cura, ele foi no silêncio. Para quem conhece um pouquinho da minha história aqui, né, do que eu já falei, eu passei por um divórcio. E aí esse casamento foi muito breve, esse casamento mal durou meses. Foi muito pouco, foi muito rápido. E ali, quando teve todo o rompimento, muito logo eu voltei para Governador Valadares, que era de outra cidade, voltei para Governador Valadares pro apartamento que era meu, que eu já tinha, eu não tinha desfeito dele, graças a Deus. Então, quando eu voltei, ali, de uma forma totalmente diferente do que eu já tinha vivido, porque assim, eu morei sozinha 10 anos. 10 anos, gente. E ali, quando eu retornei desse divórcio, eu retornei para viver ali dentro daquele apartamento, continuar morando sozinha, só que não mais sozinha. Porque ali dentro eu comecei a ter um aprofundamento, uma intimidade com o Senhor, como se eu não vivesse dentro daquele apartamento sozinha mais. E, né, referente a todo o processo que eu passei, até o Senhor me trazer para morar em São Paulo, né, tudo que aconteceu, e ainda eu fiquei lá ainda quase 2 anos, nesse apartamento, com esse processo com o Senhor, ali comigo, todos os dias, sempre, né? E eu ainda nesse tempo aí, eu quis ir para os Estados Unidos, mas não, até que o Senhor falou, não, você não vai conseguir o visto. E ali eu fiquei mais 1 ano, né, naquele apartamento, depois que eu tentei ainda sair do Brasil. Mas foi um processo aí de 2 anos, novamente sozinha naquele apartamento, mas não era sozinha, era numa solitude, onde estava eu, Deus. E assim, literalmente foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a realmente me aprofundar. Eu comecei a entender que a tempestade que eu estava passando, eu só iria conseguir sair se eu tivesse a direção de Deus, se eu tivesse Ele comigo. Ali foi onde eu descobri realmente a intimidade com o Espírito Santo, porque antes eu não via, eu não tinha essa intimidade, esse Espírito Santo como meu amigo, sabe? Eu lembro que eu li o livro do Benehim, Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo Espírito Santo, logo após o divórcio, e foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. Ali eu entendi que realmente é Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Espírito Santo, ele tá conosco, ele é nosso amigo, e se a gente convidar ele para falar, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Ele realmente te guia. E eu não tinha noção disso, eu não sabia ainda o que era essa real intimidade. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha experimentado. Então, realmente, a alma curada, ela precisa de silêncio. E hoje eu entendo que todo o processo que o Senhor fez na minha vida, me permitiu passar, era uma preparação para tudo que Ele tinha para me entregar. E Ele precisava da Gislaine o quê? Em silêncio. Precisava da Gislaine escondida, ele precisava da Gislaine imergida na intimidade para que um dia eu estivesse aqui. E vamos lá, 3º ponto. Quem não ouve Deus, volta ao ciclo que feriu. Então, por que eu trouxe aqui a intimidade e o ouvir a Deus é o que sustenta a cura? Porque muitas vezes, assim, você teve uma cura,
Mas o sustentar dela que é o difícil, porque a mentalidade de Egito, ela sempre tenta voltar. Então, quando nós estamos firmados na intimidade, quando nós estamos firmes ali, a gente não vai voltar para aquilo que feriu. Entende? É literalmente um sustento. Você para de repetir ciclos. Você para literalmente de repetir padrões de comportamento, de ser dominada por outros fatores, por outras atitudes, pelas suas emoções. Então, assim, ouvir Deus, ele te impede de voltar ao Egito emocional. E nós falamos de Egito na quarta-feira. Se você não escutou, volte lá e escute a aula do Egito. E eu ainda falei bastante sobre o meu testemunho, né? Quarto ponto. Intimidade transforma reações impulsivas em decisões maduras. A partir do momento que você tem intimidade, você tem o quê? Paz, mais calmaria, você está em silêncio, você não está no meio da bagunça, o seu cérebro começa a processar de forma saudável, de forma estratégica. Então você vai parar de ter aquela impulsividade, atitudes que te dominam muito hoje, uma ira, uma irritabilidade. Isso vai amenizar, por quê? Porque você está em silêncio, você está ouvindo o seu Criador, você está dentro do plano original. E antes de eu falar o quinto, gente, compartilhe esse conteúdo, compartilha com outras mulheres, vamos formar um exército de mulheres edificantes. Nós precisamos, o mundo precisa, o Brasil precisa. Gente, o Brasil, ele clama, e eu não sei você, mas o que eu tenho visto falando sobre o avivamento, o que eu venho estudando sobre isso, é muito real. Prepare-se para 2026, prepare-se para o que está por vir. Mas assim, eu acredito que Deus tem grandes coisas para nós, eu acredito. E eu até declaro isso sobre a sua vida. Deus tem coisas grandes na sua vida, mas se posicione, mulher, se posicione. Então, compartilha, vamos formar um exército de mulheres, vamos, gente, ajudar mesmo uma a outra. Aqui a gente tá na Terra, não é só sobre nós, sabe? É sobre uma geração, é sobre uma comunidade, é sobre milhares de mulheres. Então vamos formar esse exército, tá bom? Vamos lá, o quinto ponto. O segredo de uma nova vida não é apenas romper. Romper o quê? Um padrão de comportamento, um ciclo emocional, um vício emocional. Mas é permanecer. A cura acontece rápido, mas a estabilidade leva tempo. Porque muita cura, ela vem com uma atitude. Você decidiu, você fala assim, olha, a partir de hoje, isso aqui não me domina. A partir de hoje eu vou liberar perdão. A partir de hoje eu vou honrar. Você decidiu. A partir do momento que você tomou a decisão, tudo muda. Quando você toma a decisão de viver com Cristo, de ter o seu nome escrito no livro da vida, tudo começa a acontecer novo na sua vida. Tudo muda a partir do momento que você toma essa decisão. E assim é com vários processos da cura emocional, várias decisões que você vai tomar. Então, por exemplo, você vai largar um vício, você vai parar de repetir padrão, você vai sentar em mesas saudáveis, você vai literalmente fechar a porta de tudo que te faz mal. Então, a partir desse momento, você já entrou no processo de cura. E a mudança ela é muito rápida. Só que permanecer, que é o difícil, essa estabilidade. Então, o tempo com Deus, a rotina com Deus, a sensibilidade do Espírito Santo vai te fazer permanecer nessa cura. E essa cura ela vai gerar um testemunho para a sua geração, vai formar um testemunho para o seu ciclo, para as amizades, para todo mundo ao redor. Porque quando uma cura emocional ela vem, ela permanece, o resultado ele fala por si só. Você não precisa gritar para ninguém falar assim, que eu tô sendo curada, que eu fui curada. Não. Os frutos que você vai produzir após essa cura vai dizer tudo. Vai dizer tudo, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, a vida de fulana mudou, nossa, como que ela mudou, nossa, como que ela tá diferente, nossa, como que ela está mais linda. Porque assim, quando as pessoas veem que você mudou, isso lembra da primeira semana do Chafé que a gente fez a estreia, que eu falei da essência. Quando realmente você entende quem você é, quando você entende para que você foi criado, você tá ali conectada com o Senhor e aquilo
extrai aquela essência de você, aquele brilho, e as pessoas começam a ver isso exalando por fora. Então, a mulher que permanece curada, ela precisa aprender a dizer: fala, Senhor, eu estou ouvindo. Que você hoje, mulher, seja como um Samuel, que o Senhor, ao falar com você, você só diga: fala, Senhor, a tua serva está te ouvindo. Então, lembra que também a gente tem tido atividades. E a atividade de hoje que eu vou te desafiar é o quê? Você parar 5 minutos. Eu só peço você 5 minutos. E esses 5 minutos eu quero que você leia os textos que eu trouxe, que é Mateus 14, 23 e 1 Samuel 3, 9. Feche os seus olhos, respire e fala com o Senhor. Fala: Senhor, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender com esses versículos, com essa intimidade? Nesses 5 minutos aqui, Senhor, eu quero te ouvir. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar algo no seu coração. E aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração, anote. Anote, porque daqui a um tempo você vai testemunhar desse tempo de intimidade. Você vai poder falar assim: olha, um dia eu parei 5 minutos, coloquei o meu joelho no chão, eu fiz uma oração e o Espírito Santo falou isso e isso comigo. E isso aqui que ele falou foi o que me manteve firme e permaneci na cura, e hoje eu vivo o sobrenatural. Então, minhas lindas, o que aconteceu na minha vida, eu derramo sobre a vida de vocês, que vocês vivam novo, que vocês vivam realmente permanecendo e estabilizadas dentro do propósito do Senhor. Desejo um excelente final de semana para vocês e eu espero vocês semana que vem. Tem chafé especial de Natal. Nossa, vai ser maravilhoso e eu espero vocês. Grande beijo!